Então, bem-vindas, bem-vindos, todo mundo que está aqui com a gente agora. Estou aqui com a Jana e com a Bel da Brasileira, convidadas super especiais para a gente bater um papo sobre essa experiência de implementação da autogestão lá na Brasileira Souvenirs. E eu vou começar pedindo para cada uma se apresentar. Quem quer começar, gente? Bel, Jana? Posso começar? A gente espera aqueles 5 segundos de praxe, né? Pra ver se a amiguinha não vai, aí a gente dá o passinho. Então, eu sou a Jana, eu sou cofundadora da Brasileira Souvenirs. Atualmente sou mãe de duas meninas, acho que isso é uma das minhas principais, um dos meus principais seres do momento. E, e sou filha mais velha de uma família de quatro. Ah, Sou apaixonada por cores, por carnaval, por música brasileira, e tenho muita vontade de fazer diferente, assim, questionadora. Acho que resume, assim, muito questionadora. Me formei em turismo, me pós-graduei em marketing, trabalhei no poder público, trabalhei em empresa privada e sempre com uma certa insatisfação das formas de trabalhar, né? Então, acho que aqui estamos, né? Tudo isso me trouxe aqui e essa sou eu. Você, Bel, quem é você? Oi, gente, eu sou a Bel. Eu tenho uma história bastante parecida com a da Jana, inclusive. Inclusive, muitas pessoas nos confundem. Então, também sou formada em turismo, também tenho especialização em marketing, também amo carnaval, amo todos esses assuntos de brasilidade, nossa cultura, né? E também amo empreender e fazer, apesar de que eu tenho uma teoria com base na minha vida só, que eu acredito que empreender dentro desses moldes do capitalismo não é bem da natureza humana. Mas ainda assim a gente se joga e tenta fazer de uma forma que não fique tão distante de fato do que é a nossa essência, né? Eu sou, eu gosto muito, sou uma adulta brincante, e falar em brincante, eu também brinco que eu sou uma pessoa que tá, é uma competitiva em desconstrução. Áries com ascendente Áries não é tão fácil assim, mas tô deixando a parte da competição para brincadeira, né? É, E é isso, acredito. Então, sou cofundadora também da Brasileira Souvenirs, é uma empresa que cria lembranças de viagem. A gente é B2B, né? Então, vende para lojistas, a gente não vende para cliente final, e também para parques, empreendimentos turísticos. E a gente criou essa empresa justo por primeiro que a gente identificou essa oportunidade de mercado e a gente não gostava muito dos lugares, dos ambientes de trabalho pelo qual passávamos, né? E vou falar em primeira pessoa, eu não gostava, sei que a Jana também, mas eu não gostava dos ambientes em que eu trabalhava, assim, sentia que perdia muito potencial, eu não queria levar só uma parte de mim para o trabalho, né? Queria levar a Isabel inteira para o trabalho e não era muito bem-vindo isso. E a partir disso, então, começamos a fazer essa investigação de como empreender de uma forma diferente, com mais tempo livre, né? Entendendo que o trabalho ele não é só, não é a nossa vida não é só o trabalho. E a partir desse questionamento ele se desdobrou em diversas outras formas e aqui estamos. Obrigada. Ai, que delícia. Bom, eu sou Nara e eu venho de uma história de transição, né? Então, eu trabalhei por muitos anos no mundo corporativo ou pejorativo, como algumas pessoas falam, né? E acabei saindo numa viagem sabática, vivenciando o mundo das ecovilas, e foi onde eu conheci a sociocracia pela primeira vez. E aí, em 2016, eu volto para o Brasil, de, né, mergulhando meio que diretamente numa oficina com o James Priest, da Sociocracia 3.0. E aí, desde então, eu me juntei nessa rede de pessoas que praticam a sociocracia aqui no Brasil. E né, já trouxemos o Ted e o Jerry, que é da Sociocracy for All, né, em 2018. Em 2019, a gente fez o lançamento do livro, a tradução e o lançamento do livro Muitas Vozes, uma Canção. E
né, iniciei junto com colegas dentro dessa rede da Sociocracia Brasil um curso que foram 11 edições, que era um curso de liderança sociocrática, que foi muito bacana também. E foram, né, várias versões, né, do que é estar em rede disseminando a sociocracia aqui no Brasil. E aí, desde então, eu venho atuando principalmente como consultora, né? Então, sou a consultora que ajudou a brasileira a implementar a versão sambacracia da autogestão lá. E, e agora estamos, né, eu e Bel também empreendendo uma comunidade, né, que é autogerida e que trabalha com esse tema mais amplo da transformação organizacional, né? Temos pessoas aqui que fazem parte dessa comunidade também, então sempre eu sinto que é isso, eu estou sempre me reinventando, mas com um propósito sempre é, de apoiar as organizações a se transformarem, a se tornarem cada vez mais regenerativas. Estou muito feliz de estar aqui na Semana do Poder Compartilhado para poder conversar sobre esses temas que são tão importantes, tão relevantes, né, nesse mundo organizacional. E aí eu queria começar pedindo para quem está aqui escrever no chat um check-in, né? Se apresentando um pouco, né? Ah, você é consultora, você trabalha em alguma organização autogerida, é curiosa, né? Quem é você na fila do pão da autogestão? E também o que você busca, né? O que você busca com essa live aqui de hoje? Então escrevam aí pra gente no chat, gente. A Bel já escreveu aí. Trabalho numa organização autogerida e busca transbordar o que fazemos. Que delícia. Quem mais? Escrevam aí. Bom, enquanto as pessoas escrevem, então eu vou é, contar um pouquinho, né, o que vai ser esse encontro dentro da Semana do Poder Compartilhado, né? A gente tem vários convidados, convidadas para falar de temas diferentes. E hoje a gente vai falar desse relato da experiência da brasileira, né? Mas principalmente nesse papel das duas cofundadoras, né? Como é que é isso, né? De fazer essa transição para autogestão, como é que é compartilhar poder. Ah, tá chegando aí, vamos lá. Então, Roger fala que é curioso com esse conceito. Ontem já participou da palestra da Sam, que teve o primeiro contato com o tema. Olha que legal. Gente fresca chegando aí na rede. A Alessandra fala que é gerente de projeto e teve conhecimento sobre sociocracia na certificação CAC da Máximos. Busca mais conhecimento sobre o assunto e estudos de caso. Perfeito. Quem mais? Eli. Chega curiosa e orgulhosa da gente, ó, que legal. Está aprendendo sobre autogestão, quer implementar na empresa onde empreende e trabalha com mentorias e desenvolvimento de lideranças humanizadas e conscientes. Busca mais informações e cases. Muito bom. Bom, continuem escrevendo aí. Quem tá quietinho, digita aí um oi pra gente saber que tem vida do outro lado. E quem puder abrir a câmera, sempre é mais gostoso ter um papo que, né, tem movimento, tem vida, né, mesmo que seja no âmbito virtual. Ah, o Arquimedes respondeu. Boa tarde, sou Arquimedes, estou em transição de carreira, ingressando na área de desenvolvimento humano, especificamente com inteligência emocional e espiritual. Curioso no tema de autogestão, pois é um dos benefícios da aplicação de uma inteligência espiritual. É verdade. Isso mesmo. O Rafa trabalha numa organização que é sociocrática desde 2015, o Instituto Terra Luminos, e é apaixonado por autogestão, treinador de sociocracia, e chega animado para conhecer outras organizações sociocráticas. E o Rafa também vai trazer um case, né, que é a Casa do Povo, na terça-feira, dia 17. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveita, entra lá no site e se inscreve também para esse outro papo que também vai ser incrível. Maravilha, gente. Então, bora começar. E aí, eu queria pedir para Jana ou para Bel ou para as duas irem se complementando, primeiro contando um pouco o que é a brasileira e como é que foi esse processo de transição para a autogestão.
Quem quer começar? Posso falar? Então, como eu estava comentando antes, a Brasileira é uma organização, uma empresa que cria lembranças de uma forma mais tangível, né? O que que a gente faz? Como que a gente ganha dinheiro, né? A gente cria lembranças de viagem, souvenirs mesmo, aqueles quando você vai viajar em Pelourinho, quando você vai viajar para as Cataratas do Iguaçu, quando você vai viajar para o Rio de Janeiro, você visita as lojas, as lojinhas da cidade e também dos empreendimentos turísticos, e em grande parte deles a gente está, né? Então, nós somos uma empresa B2B que vende em atacado, e nossa expertise é a criação, né, desses produtos. A gente não produz nada, terceiriza as produções. Cada vez mais a gente também está é, fazendo parte da produção interna também, por questões de competitividade mesmo. E isso é o que a gente faz, a gente gosta muito, uma empresa muito diversa, muito diversa. A gente não é uma empresa muito grande, estamos no lucro presumido, mas é uma empresa de umas 18 pessoas, mais ou menos, e, e autogerida, né? Há uns 2 anos aí na autogestão. Por que que optamos pela autogestão? Como é que foi esse trajeto? Vou falar brevemente a minha parte, depois a Jana pode complementar, né? É, então, como eu comentei, a gente queria abrir a empresa para ter tempo livre, né? Aí a gente já dá, daí todo mundo já começa a rir, né? KKK, né? Empreender tempo livre. Mas no final das contas a gente consegue. E proporciona isso para a equipe também, né? Não vale só para sócios. Então, por exemplo, sextas à tarde a gente já não trabalha um bom tempo, né, Jana? Não lembro mais quanto tempo que a gente não trabalha sexta à tarde, pelo menos uns 4 anos, né? Ou 5. Acho que uns 5 anos já. E além dos 30 dias de férias, tem mais 15 dias, mais ou menos 15 dias entre Natal e Ano Novo. A gente entende que o momento em que o turista está viajando é o momento que o produto já tem que estar na loja, então não é. Então, o cliente bom, o cliente que consegue se organizar e tudo mais, já fez as compras antes. Então, antes do final do ano, a gente realmente trabalha muito para poder deixar os produtos nas prateleiras. Mas o que brilha no nosso olho mesmo, além de criar, é também ressignificar essas formas de gestão. É impossível as pessoas não se questionarem, é uma indignação, assim, por que que existe essa monocultura da forma de trabalhar? Desde uma empresa grande, uma siderúrgica, até, sei lá, um hospital veterinário, existe aquela coisa de presidente, diretor, gerência, né? Então, por que não fazer diferente? Então, quando a gente começou a ter equipe, começamos, porque era fácil quando era nós duas, né? Mas daí quando começou a ter equipe, o negócio ficou um pouco mais difícil. E a gente começou a mergulhar nesse mundo, por mais que nem em faculdade e nem em MBA, por mais que a gente tenha feito Fundação Getúlio Vargas, nunca tinha ouvido falar disso, né? Sobre formas diferentes de se trabalhar. E hoje eu acredito que já estão começando a falar um pouco mais disso, ainda bem, né? Tarde, mas ainda bem. E não tinha muitas referências, nós demoramos para conseguir entrar nesse tema e buscar realmente. Por isso que esse evento que está acontecendo ele é muito importante. Tem gente que gostaria de fazer diferente e ainda não sabe muito bem por onde entrar. Essa é a ideia também da gente poder ampliar as oportunidades por meio da comunidade, né, da transformativa. E aí é isso. Então, chegou um momento que Jana e eu também entramos numa crise pessoal, vou falar por mim, assim, de querer poder ter outros, que o nosso existir não seja tão focado só no trabalho, né? Que a gente possa viver e transbordar de outras formas. E só que também não fazia sentido de largar, né? Simplesmente soltar para a equipe, vocês que se virem, né? E é isso aí. E aí nesse momento, porque quem é empreendedora sabe o peso que é a tomada de decisão nas suas costas. E pelo menos para mim, além de um peso, eu também olhava que não era a melhor opção. Eu muitas vezes dava respostas que não eram com tanta qualidade, porque eu já não estava mais ali na ponta para tomar aquela decisão. Então, a partir de diversas coisas do mundo, de estudos, e a gente vai se enfiando, abre uma porta, depois vê que tem outra porta para abrir, outra porta para abrir. Estamos aqui nesse formato de uma empresa autogerida e, particularmente, gosto muito. Tem muitos desafios também. Hoje a nossa empresa está muito mais organizada, muito mais estruturada do que era antes. As pessoas às vezes pensam, né? Ah, é um oba-oba, liberdade. Não, autonomia é também sinônimo de responsabilidade, né? Então, enfim, acho que é isso, Jana. O que que você tem para dizer? Ah, deixa eu ver como que eu posso complementar. Acho que você já foi, né, trouxe uma amplitude
bastante grande para o que eu penso também. Mas eu acho que está muito relacionado do dentro para fora e a gente não tem como tirar isso, né? Não se enganem, eu e a Bel, a gente começou tudo bem dentro da caixinha, bem conservadoras, bem com as bibliografias, bem as mais clichês possível, assim, partindo de sonho grande para cima. Era, né? Era esse era o nosso estilo no começo. E, e eu falo que a coisa vem de dentro para fora porque foi isso. Eu acho que a gente começou a empreender, a gente tinha muito essa ideia desse crescimento absurdo, desse conquistar o mundo a qualquer preço, né? De empreender para ficar grande, de empreender para enriquecer. E, e eu acho que ali a gente começou a empreender e, na sequência, a gente foi entrando ali num setênio diferente. E eu acho que a gente foi olhando mais para essa questão espiritual, a gente foi olhando mais para dentro, a gente foi entendendo algo que era muito nítido e a gente só não via ainda. Que aquilo que a gente estava persistindo no profissional não fazia o menor sentido com o que a gente tinha de perspectiva para o nosso pessoal na vida, né? E aí, quando você começa a contratar pessoas, quando você começa a trazer gente para dentro desse barco, você começa a ver o tamanho da injustiça de você querer ter tempo livre, tempo de qualidade, ver os seus filhos crescerem, poder gozar das coisas boas da vida e, e não ver essas pessoas vindo junto. Né? E não ver essas pessoas podendo gozar de todas essas coisas boas, né? Querendo que todo mundo fique ali se ferrando para que você, que é o normal, né? É um monte de gente se ferrando para dois, três poderem gozar de uma vida muito, muito, muito abundante. E aí, pra gente, aquilo não estava fazendo sentido. E aí a coisa começou. Então, casou muito, assim, o momento de a gente precisar começar a contratar com essa mudança interna de nós duas e esse processo de entender como que a gente faria diferente. Porque o igual não ia funcionar. Não ia trazer pra gente o mínimo de contentamento, de orgulho, de olhar para fora e dizer assim, nossa, isso aqui é o que eu faço, né? Isso aqui é o que eu tenho, é assim que a gente trata as pessoas e que a gente, né, cresce. Então eu acho que essas duas coisas caminham muito juntas. E tem uma coisa que a Bel não comentou com vocês, mas que eu acho que é muito importante para o processo também. Desde o início, quando a gente começou a empreender, a gente trabalha com materiais que não são lá o nosso maior orgulho também, né? A gente trabalha com borracha, a gente tem produtos com petrolato, a gente trabalha com plástico. Então, são produtos lindos, eles trazem a questão cultural, a questão gastronômica, arquitetônica, a gente consegue colocar arte nesses produtos, mas ainda assim, eles são produtos, né, que na sua base, eles são de matérias-primas que a gente nem sempre concorda. Já tentamos mudar, gente. Tentamos várias vias, a gente segue tentando, mas é muito difícil, né? Ainda tem uma valorização muito grande, tanto dos lojistas quanto do público final desse produto, né? Desse produto mais industrializado. Então, assim, isso é o que a gente ainda não conseguiu mudar, então seguimos, mas aí a gente entrou nesse embate. O que vai dar tesão aqui dentro? Porque se a gente já está com uma empresa, com 12, mais de 12 funcionários na época, a gente já está, né, grande, a gente já tem pessoas que dependem, a gente já tem uma responsabilidade aqui nesse meio, não é simplesmente abandonar o barco e pivotar, não está rolando. Então, o que vai dar tesão aqui dentro, né? O que vai ser gostoso de a gente fazer e que vai deixar a gente com o olho brilhando de novo? E aí, nesse interim, a gente se apaixonou, né, pelo Reinventando as Organizações. A gente começou a estudar um pouco mais dessas novas formas de trabalho, a gente deu de cara com a autogestão, e aí foi um momento que a gente praticamente, coitado do mercado lá fora, coitado dos clientes, a gente praticamente parou de olhar para fora e começou a olhar para dentro loucamente para reestruturar essa cultura organizacional. E aí a gente teve, né, a gente tem o eu não vou botar a Nara como piloto, né? Porque senão a gente também não é justo com ela essa responsabilidade, mas a gente tinha a Nara como copilota. A gente ficou de piloto ainda, a gente tinha a Nara como copilota nessa brincadeira, e a gente, cara, ajuda a gente, ensina a fazer, dá os caminhos, né? Porque a gente entendeu que aqui é legal, que a gente quer surfar essa onda, mas a gente não faz a mínima ideia de como. Então, assim, acho que é isso. Acho que só dando alguns highlights aí para a história, né? E trazendo outras versões de algumas coisas para deixar mais amplo.
Muito legal. E aí eu queria dizer, né, aí com o meu chapéu de Nara consultora, que, nossa, tem sido um prazer enorme apoiar essa implementação, porque eu sinto que a brasileira, ela tem um fator que é muito fundamental para todas as pessoas aí que estão querendo, né, se aventurar nessa questão da implementação da autogestão, que é a cultura organizacional. Eu sinto que era uma cultura, né, e ainda é, uma cultura que é muito propícia, muito aberta já, né? Mesmo antes de implementar os artefatos especificamente, né? Mais sociocráticos, de tomada de decisão por consentimento, de círculo geral, de papéis, né? Isso foi a parte que eu entrei para a gente desenhar e tudo, e né, implementar e tá rodando maravilhosamente. Mas eu acho que antes mesmo de ter tudo isso, já tinha essa cultura, né, de escuta, né, já tinha rolava o bebedouro, a abertura do coração, né, então já tinha esse movimento de querer dar voz para as pessoas, né, e de ser um espaço de muita diversidade, né, de pessoas que trazem backgrounds diferentes, que trazem habilidades diferentes e como que essa inteligência coletiva, né, cheia de glitter e carnaval, consegue se mostrar, né, se expressar por meio dessa empresa. Então foi muito legal, acho que foi um ambiente muito fértil para a gente conseguir colocar as coisas e eu sinto muito essa parceria mesmo, assim, né? Eu não estou impondo nada, a gente está sempre desenhando, né? Ou redesenhando artefatos muito inspirados na sociocracia, mas atendendo ao contexto e à necessidade desse grupo, dessa organização. E é isso, assim. Então, acho que de linhas gerais, de visão geral, é um pouco isso. Quem tiver perguntas, quiser escrevendo aí no chat também pode ir fazendo perguntas, mas a gente vai abrir daqui a pouco para perguntas. Mas eu tenho uma pergunta que eu quero colocar para as duas, né, aqui, que é, tá, mas vocês são as donas da empresa, né? Na hora ali o CPF de vocês é que tá ali, né, no contrato social e tudo. Como é que é? Como é que foi? Como é que tem sido essa, né, internamente e externamente essa experiência de compartilhar o poder, né, de realmente transformar a organização numa organização autogerida? Quem quer começar? Bom, eu vou então. Eu acho que num primeiro momento é bastante difícil, né? É bastante difícil. Não adianta a gente querer adorar essa pílula e dizer que é tranquilo você distribuir o poder, você, né, dá. É porque quando a gente fala de dar o poder, eu acho que também tem essa questão mística de, ai, a última palavra. Mas no final das contas, as pessoas já têm as suas funções pré-determinadas, elas já têm as suas entregas para fazer. O que a gente não dá é segurança para essas pessoas poderem realmente ir até o fim. Eu acho que essa é a real, né, de uma empresa normal. Você tem que sempre prestar contas para alguém. A pessoa já faz normalmente, mas sempre tem que chegar para alguém e dizer, tá bom, tá certo, é assim mesmo, né? Sendo que na maioria das vezes essas pessoas já possuem habilidades, né, para ir até o fim e para dizer, não, eu entendi que tá bom e eu posso ir até o fim. Então, eu acho que essa liberdade ela traz tanto para a gente quanto para as pessoas desafios e segurança ao mesmo tempo, né? As pessoas se sentem desafiadas a dizer não. Eu acho que as pessoas se sentem seguras para ir além, né? Esse desafio é esse misto dessa segurança, a decisão é minha e eu posso ir além, porque quando você tem que ficar apresentando para outra pessoa, dizendo o que você está fazendo e pedindo aval, essa pessoa, ela muitas vezes, seja pelo sim ou pelo não, ela te cerceia, né? E ela te dá ali uma barreira de para onde seguir. Então, eu acho que é muito difícil para a gente, porque de certa forma, dá uma impressão de que você está perdendo o controle. E às vezes você realmente está, mas do que nós temos controle, né? Então, já aconteceu com a gente nessa perda desse poder, de você descobrir, às vezes, tarde demais, que tinha coisas que não estavam dando certo. Não tarde demais, mas assim, mais tarde do que a gente gostaria.
né? Porque você acha que as coisas estão tomando seu rumo, e às vezes elas não estão tomando o rumo da forma que você gostaria, ou da forma que a coisa realmente daria certo. Mas esse erro e acerto, ele pode acontecer com o controle ou sem o controle, né? Porque tem muita coisa que depende desse acerto e erro. E outras coisas, por sua vez, que a gente tem certeza que foram muito mais longe, né? E que tomaram proporções muito maiores e que ganharam uma beleza ainda maior por esse envolvimento da equipe, né? Essa autonomia que as pessoas têm de fazer o seu rolê, né? De fazer a sua parte e de garantir, isso dá para elas uma responsabilidade que não é aquela responsabilidade, aquele peso, aquela coisa ruim, aquela coisa grande. Não, é uma responsabilidade de tipo, isso aqui é meu, né? É aquele, para mim, isso é o verdadeiro empreendedorismo, né? A pessoa saber que nesse rolê aqui, né, nessas funções, nessas responsabilidades, sobre esses papéis, sou eu que mando, né? Sou eu que dou conta, sou eu que levo até o fim, sou eu que desenho os meus processos, né? E que sei como as coisas. E claro, né, como a Bel disse antes, não é oba-oba, né? Tem um círculo, né? Então, esse círculo precisa funcionar, esse círculo tem entregáveis, assim como esses papéis. Então, são pequenas autonomias que vão se juntando e que precisam dar conta de algo maior, né? E esses círculos, por sua vez, dão conta da organização como um todo, que tem objetivos, objetivos de faturamento, objetivos de crescimento, objetivos que às vezes estão num campo mais sutil, mas que às vezes são bem padrões mesmo, né? De faturamento, de crescimento em número de itens, em número de produtos, em aumento de número de clientes. Então, isso tudo precisa estar acontecendo. E a partir dessas pequenas autonomias, isso é dado. Mas, finalizando aqui a minha fala, eu acredito, sobre essa questão de dar o poder, para mim foi libertador, porque tirou de mim um peso das minhas costas que eu nem sabia que eu tinha, né? Quando você tira, hoje em dia eu não consigo trabalhar todos os dias só meio período, né? Mas assim, quase todos os dias eu consigo ficar metade do tempo com as minhas filhas e metade do tempo na empresa trabalhando. Porque eu tenho as minhas responsabilidades, os meus papéis, as minhas funções, eu sou coloridora de alguns círculos, mas ainda assim eu não preciso, eu não tenho um microgerenciamento. Isso eu consegui tirar de mim. As pessoas, elas têm. Então, assim, para mim foi libertador. Era uma liberdade que eu não sabia que eu queria, que eu não sabia que existia, mas foi sensacional. Então, assim como a Bel falou, estamos surfando essa onda da autogestão e para mim funciona lindamente. Só antes da Bel falar, um parênteses, que a Jana usou a palavra coloridora, né? A coloridora é a forma como na brasileira se chama líder operacional, em termos sociocráticos, tá? Então, até isso tem de diferente. Vai lá, Bel. É porque assim, né? Como se já não bastasse a sociocracia, ela já não tem quase, né, vocabulários próprios. E a gente ainda coloca mais uma camada de vocabulários culturais dentro da sambacracia, né? Enfim. A Jana foi maravilhosa na fala dela e tem coisas assim que também queria complementar. É, essa pergunta é muito boa, porque a gente, pelo menos a minha jornada, de como a Jana comentou antes, que primeiro a nossa pessoa física estava passando por uma transformação e precisava transbordar isso na pessoa jurídica, essa transformação, pelo menos para mim, ela passou por questionar meus privilégios. Não só como proprietária de uma empresa, mas como uma mulher branca, de classe média alta, né? Então, esse é um lugar que é, cara, ele é imprescindível, assim, eu acho que até para uma pessoa que está em sociedade, que está se relacionando, né? Especialmente quando ela já tem esse lugar de poder, questionar esse lugar de privilégio, ele é doído para um caramba, para não falar outra coisa mais feia, né? Então, e a partir do momento, isso eu sei que é uma jornada minha, de muitas vezes querer que esses limites, eu demorei para entender que o meu CPF no CNPJ tem um peso. Isso não dá para ignorar. Eu queria ver todo mundo como igual, igual. Ah, somos uma empresa autogerida. Ah, somos todos iguais. Não, a real é que não, sabe? E,
E isso não quer dizer que que a empresa não é autogerida. Gostaria que fosse uma forma mais associativa e tudo mais, gostaria, mas a gente não nasceu assim, né? Quando veio a pandemia, eu consegui sentir na pele isso. Cara, o nosso CPF que está ali na reta. Então, realmente tem algumas questões sistêmicas que a gente não pode ignorar, sabe? E querer passar por exemplo, se eu entro em algum momento de complexidade meu, que é um limite meu, e que eu não acho muito bonito esse limite, que eu gostaria de estar agindo a partir de outra forma, de outro jeito, cara, não adianta eu atropelar esse limite. Em algum lugar vai explodir isso, sabe? Então é um passo de cada vez, olhar o limite, não, é até aqui que eu consigo ir. E a partir daí, conseguir ver, levar para terapia e tudo mais, inclusive terapia é essencial, esse processo de transformação, e entender que esse limite, será que em algum momento vai conseguir ser negociável? Às vezes é, às vezes não, é aqui. E trazer muito a importância da figura da consultora, especificamente da Nara aqui, que é um processo de muito conflito interno, é muita complexidade, né? E ter uma consultora que acolhe por meio do afeto, de não mostrar você está errada, sabe? Só traz perguntas para a gente se questionar. E a Nara foi maravilhosa e ainda é maravilhosa nesse sentido, de acolher nesse lugar de uma ansiedade, né? E nos guiar no caminho mais certo. Ela nunca fala qual que é o caminho. Às vezes dá até uma raiva, porque assim, Nara, eu só quero resposta pronta, pelo amor de Deus. Ela, não, temos aqui um hall de opções, decida. Não quero decidir, eu quero agora comando e controle, vem. Eu quero ser mandada. Não, não funciona assim. Ela nunca deixa. Enfim, então acho que isso é um ponto importante de trazer, assim, que é quem está com CPF no CNPJ tem esse lugar sistêmico que não dá para ignorar, mas é claro que precisa estar sempre se questionando do seu lugar de privilégio, uma coisa que não sai do radar, assim, né? E dividir o poder, ele é muito bom, porque a gente estava até falando isso ali no grupo de WhatsApp da Transformativa, da comunidade, que teve uma empresa que eles criaram em conjunto a forma de contratar e tudo mais, aí o proprietário da empresa falou, nossa, cada vez mais eu me surpreendo com o poder do coletivo, isso foi muito mais rápido e com uma qualidade muito melhor, né? Aí a Eliana trouxe a frase, né, que a pessoa mais inteligente da sala é a sala. Então, ok, mas e aí, agora todo mundo participa de todas as decisões? Também não é assim a autogestão, né? A gente tem os lugares de autonomia, mas quando precisa ser tratado de alguma questão que mais pessoas precisam participar, existe um processo de facilitação que cuida da equidade das vozes, para que quem fica muito quieto, né, possa falar mais e que quem domina a reunião possa falar um pouco menos, para que a gente consiga aí fazer emerger essa inteligência coletiva, né? Isso é muito lindo, porque o resultado da construção, o resultado das decisões, ele parte de um lugar, às vezes ele não é tão rápido, mas ele é muito mais maduro, né? E que mais que tem algumas coisas assim. Então, uma coisa que é importante, acho que a Lua entrou aqui agora, inclusive, que a gente precisa se perguntar num sistema autogerido é se aquele sistema está com capacidade de se regenerar. Então, em que momento que Jana ou eu a gente intervém? Né? Porque a gente tem um papel, que é aconselhadoras. E durante muito tempo, para essa transição, a equipe ainda ficou, e o que eu faço? Aí a gente tem que devolver a pergunta, né? O que você faria? O que você acha? Né? Para ir estimulando, tanto para a gente não dar a resposta pronta, porque é muito fácil dar a resposta pronta, e nem sempre ela é melhor, inclusive hoje em dia, realmente a gente não tem mais muito lugar de fala, mas também para estimular que as pessoas consigam entender que elas conseguem pensar e elas têm respostas muito maravilhosas, melhores do que as nossas, inclusive. Então, mas chega num momento que existem complexidades do sistema que às vezes aquelas pessoas, aquele sistema e as questões que interferiram naquele sistema não está dando, não tá fluindo. Então, ou eu, ou a Jana, ou até mesmo a Nara entra naquele momento para conseguir facilitar que aquilo lá que está encalacrado flua. Mas, de novo, não dando respostas, não é assim que tem que fazer. Não, gente, a gente pensou dessa forma, ou fazer uma pergunta e ouvir as pessoas. Enfim, então, acho que essa é uma pergunta importante, né? Ok, o poder é compartilhado, mas em que momento que a gente talvez faça algum tipo de intervenção? Só quando aquele sistema não está conseguindo se regenerar, né? E a ideia é que a gente faça uma intervenção e já saia. Também não fique ali dependendo das nossas palavras, ideias, enfim, né? E hoje é lindo, a equipe tem uma capacidade
acho que em 95% dos casos de ideias de inovação, assim, que é sensacional. Sim, é mesmo. Acho que eu queria, talvez, resumir isso que vocês trouxeram e talvez dar o meu olhar, né, para como que isso acontece. Eu acho que são três aspectos que sustentam, né, essa transição. O primeiro, que eu sinto que vocês fazem lindamente, que é a questão do autoconhecimento, né? Desse trabalho interno de olhar para essa questão do privilégio, de olhar para essa questão do tipo, agora não sou mais eu que decido sobre o tapetinho da cozinha, né? De às vezes ter preferências, né? E agora tem um outro papel que está ali decidindo sobre aquilo e sustentar isso internamente, né? É, qual é a comida que vai ser servida, né? Coisas que é isso, tem um outro papel que está cuidando ali e abrir mão daquele pedaço do poder, né? Então acho que tem esse lugar de autoconhecimento necessário. E tem um lugar que é criar uma estrutura que ajude nessa transição. Então, esse papel que a Bel comentou, né? Aconselhadoras. Por que a gente criou esse papel? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente cria os papéis, distribui e tudo, só que persiste um poder tácito. Né? Então, elas, como donas, como iniciadoras, elas têm um conhecimento né, da origem, do histórico, né? E muitas vezes elas eram, mais acho que no começo, mas ainda são, vistas como quem vai dar esse aval, né? Que vai dizer o último joinha, pode seguir em frente. Então, criar esse papel é uma forma de elas poderem exercer essa função dentro da organização de serem as detentoras do histórico, né, do conhecimento mais amplo, mas no papel de aconselhadoras. Então, a pessoa vem, a decisão continua, a autonomia, a responsabilidade de decidir continua sendo do papel, mas elas podem ser consultadas, né, como aconselhadoras e influenciarem também, né, ampliarem o repertório de quem está assumindo o papel. E eu acho que a terceira coisa que eu pontuaria, que eu não escutei tanto na fala de vocês, mas que eu acho que a gente vem fazendo muito, que é fortalecer as lideranças, a capacidade de liderança das pessoas, o protagonismo. Né? Porque é isso, uma coisa é quem está com o poder abrir mão do poder. A outra coisa são as pessoas que estão acostumadas a obedecer, né? A gente aprende na escola, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tipo, eu passei a minha vida inteira aprendendo a ficar lá na caixinha, tem um chefe para perguntar, para dar as respostas. E aí agora que não, é diferente, eu preciso ser protagonista. E muitas vezes as pessoas não vêm preparadas para isso, né? Para ter autonomia, para, sabe, não tem essa capacidade nem de leitura do campo, quanto mais de tomada de decisão, né, do que fazer. Então, eu acho que tem esse lugar. É isso, a Bel falou também, né? Ela se pergunta a partir de qual papel ela está respondendo isso. Isso é muito bom, assim, nessa consciência de será que eu estou fazendo isso como dona ou se eu estou fazendo isso a partir de um papel que é meu, né? Ou então perguntar qual é o papel que cuida disso? Tem algum papel dentro da nossa organização que cuida disso, né? Distribuir. E aí, né, voltando para essa questão do criar as condições para que as pessoas se desenvolvam. Eu acho que isso uma outra frente de trabalho muito importante para que a transição possa ir acontecendo. E ela é uma transição, ela é uma jornada, né? Ela não é assim, da noite para o dia virou, agora somos autogeridos. Não, é um processo, né? E por isso, né, que é importante ter esse acompanhamento, ter esse suporte, né? Às vezes eu sou mais terapeuta do que consultora, e acabo, né, tendo essa missão de acolher as complexidades da transformação, né? Então, eu acho que dentro da brasileira a gente vem fazendo isso lindamente, né? Todos esses três caminhos. Fala, Jana. Eu quero complementar, quero dividir com vocês uma dor que nós estamos vivendo, inclusive uma tensão que está para ser, que a gente está para conversar sobre ela na sequência, mas que tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando. Ano passado, esse é o nosso segundo ano, efetivamente, né, de autogestão. E no primeiro ano a gente teve essas lideranças operacionais escolhidas,
E cada círculo a gente olhou e viu quem era essa liderança natural nesse primeiro momento. Mas como a Bel falou no começo, a nossa empresa é uma empresa pequena, nós somos em 18 pessoas, né? E agora a gente chegou nesse segundo ciclo e dentro dos nossos acordos iniciais, a gente tinha pré-determinado essa questão dessa rotatividade, né, entre os papéis essenciais, a coloridora ou a líder operacional sendo um desses papéis, e que isso aconteceria dentro do círculo, essa rotatividade dos papéis essenciais aconteceria, né? Tipo, todos os anos, a cada fim de ciclo, a gente teria essa mudança para não ter essa centralização de poder, né? Enfim, dentro do que a gente já tem como prescrito, né, de alguns cases, né, de empresas autogeridas. Só que é isso, a empresa é pequena, os círculos acabam sendo pequenos também, e a gente acabou entendendo que dentro dos círculos não são todas as pessoas que estão ali que têm ou que terão, assim, num curto espaço de tempo, as habilidades necessárias para para serem as líderes operacionais daquele círculo. Então a gente está vivendo na pele isso agora, né? E, inclusive é uma tensão que a gente está, e outras nem querem, a gente já teve essa situação, inclusive. Então, a gente tá para processar essa tensão, né, em breve, dentro de um dos nossos papéis, que é para entender, né, realmente se essa rotatividade ela continuará existindo, né, ou se pelo menos ela terá essa obrigatoriedade de existir, porque ela pode acontecer, né, naqueles círculos que tiverem pessoas, né, com essas habilidades, essa rotatividade pode sim acontecer, mas nem sempre terá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai botar como líder operacional alguém que não está preparado, que não tem as habilidades necessárias, ou que mesmo não quer estar ali, só porque a gente precisa garantir essa, né, essa não centralização do poder. Então, coisas complexas que vão acontecendo e que a gente vai construindo, desconstrói, faz de novo, diferente. Né? E eu vou aproveitar aqui rapidinho que eu tô com o meu microfone aberto para responder ali que ela, né, comentou ali, ela mandou uma pergunta para a gente ali no chat, falando assim: a Jana comentou que no começo vocês olharam, nesse começo da autogestão, vocês olharam muito para dentro e deixaram de olhar um pouco para fora, né? Coitado do cliente, ela coloca ali. Como ficou isso depois? Os clientes perceberam e gostam da mudança? Como estão sendo os resultados do negócio após a mudança? Então, eu acho que assim, eu acho que a gente teve, em primeiro lugar, a gente teve essa oportunidade de olhar para dentro e deixar os clientes meio de lado, porque a gente estava com o negócio já muito consolidado. Então, a gente já tinha muitos produtos consolidados, a gente já tinha uma equipe de vendedoras muito boa já acontecendo. Então, os clientes, eles não sentiram de uma forma tão não sentiram de uma forma, né? Ai, meu Deus, não estão olhando para a gente. A gente continuou lançando produtos, a gente continuou olhando para o nosso mix. Então, talvez a minha forma de dizer olhamos mais para dentro é porque a gente tinha muito esse olhar para fora e de repente a gente acabou, né, acolhendo essas nossas necessidades desse olhar cultural e, e deixamos de focar tanto no, né, no crescer, crescer, crescer. E uma empresa que até então crescia lindamente. Então a gente teve essa oportunidade, esse privilégio de poder parar esse momentinho e olhar para dentro. E aí, ok. E aí a gente chegou no momento que talvez tenha sido causado por isso, talvez não, mas a gente acabou entrando num platô de crescimento. A gente segue crescendo, mas a gente deu uma pequena estacionada, né, nesse crescimento que era mais acelerado. Então agora é o momento que a gente está aproveitando que a cultura, né, tá mais organizada, que a gente entrou nesse entrou numa velocidade legal desse trem para voltar a olhar para fora, né, para acelerar de novo a questão de prospecção de novos clientes, né, olhar bastante para a questão do marketing digital, melhorar os nossos processos dentro do comercial. A gente tem um círculo novo agora que chama Caçadoras de Hits, né, que está bem focado nessa parte de P&D. Então, sim, assim, mas eu acho que os clientes eles não percebem tanto as diferenças. Aqueles que são mais ligados nas nossas redes sociais acabam vendo que a gente faz algumas postagens, que a gente conta da forma de trabalhar dentro da empresa, né? Falamos do nosso almoço vegetariano, falamos do nosso tempo livre, falamos um pouco dessa divisão, né, de poder, dos cursos que a gente faz, né? Ai, comunicação não violenta, oficina disso, oficina daquilo, esse nosso vício em consultoria. Então, assim, acho que isso eles acabam vendo, né? Acaba rolando para os nossos clientes.
Mas eu não sei se isso respinga de uma forma tão, assim, realmente as pessoas notam, né, que o que a gente está fazendo ali dentro, e isso realmente repercute. Não sei. Talvez sim, mas eu não vou ter como te responder. Bel? Vai, Bel. A gente tem um problema também que agora a gente está com uma consultoria, contratamos uma consultoria de marketing digital, porque a gente sempre tinha uma mania de não falar das coisas que a gente faz, sabe? Então muitos clientes nem sabem. Não, tipo, porque o nosso jeito, a nossa cultura, no fundo mesmo, ela nunca mudou. Assim, a essência, ela não mudou. Então, eu não sei se os clientes conseguiram perceber essa mudança tão abrupta, sabe? Então, as vendedoras, elas já tinham bastante autonomia. Então, são algumas questões, assim, nesse sentido, que eu não sei necessariamente se na ponta já chega a respingar. E agora a gente quer cada vez mais poder transbordar isso por meio do nosso LinkedIn, de falar de comentar com os clientes, né? Não, de ter diversas outras estratégias, porque notícia ruim se espalha rápido, né? Então, sejamos as boas notícias. E é isso, assim, eu sinto que a gente passou por um momento de pós-pandemia, a gente teve uma questão de uma importação, nós importamos, né? Uma importação que ano passado que era para ter chego em dezembro e chegou em janeiro, isso quer dizer perda de alta temporada para o mercado de turismo, isso foi muito sério para a gente, para a brasileira. E isso aconteceu por causa de crise climática, então já sim tivemos um prejuízo grande por causa de crise climática. O porto não estava conseguindo receber os navios em função de enchente aqui em Santa Catarina. Então, concorrência, nossa, assim, ó, transbordando, assim, a gente tropeça em concorrência, vira para lá, tem mais concorrência surgindo, assim. Mas eu vejo muito que a autogestão ela está nos dando uma capacidade de inovar rápido, sabe? De mudar rápido, de ter ideias, de ter sacadas, assim, para conseguir de alta adaptabilidade mesmo, assim. Então, tô acreditando nisso. E tá dando certo, parece que tá dando certo. Sim. E de cuidado com as pessoas, né? Assim, eu vejo muito isso também, né? De que o mundo inteiro tá super estressado por causa, né? Essas questões que vocês passaram, né? Tá todo mundo passando, coletivamente estamos estressados, com burnout, né? Depressivos, ansiosos. Então, eu acho que é um espaço onde tem esse cuidado, tem segurança psicológica, né? Então tem também uma capacidade, uma resiliência aumentada da equipe para poder lidar, né, poder perceber e responder a essas tensões que vêm do ambiente. E aí, acho que só complementando a resposta que a Bel deu aqui no chat para o Rafa sobre a seleção de papéis, então é isso, né? A coloridora é a coloridora do Círculo Geral mais a coloridora atual. E aí, para quem não conhece, quem está chegando agora na Sociocracia, a Sociocracia tem um padrão de seleção de papéis. Então, os demais papéis essenciais seguem esse mesmo padrão da Sociocracia. É legal, quem quiser conhecer, entra aí, né, no próprio site da Sociocracy for All, tem a descrição desse passo a passo, que é bem legal, um processo bem inclusivo e ao mesmo tempo eficaz. É, e eu acho que a questão da energização dos papéis também, né, dos demais papéis, como esses contornos de autonomia, né, de autoridade. Acho que cada vez mais a gente tem estimulado, né, as pessoas a encontrarem esse lugar, né, e a gente está inclusive montando um padrão de avaliação para poder ajudar esse processo de mais autonomia nos papéis operacionais também poder acontecer. E aí, queria ver se mais alguém tem alguma pergunta. Pode levantar a mão, se quiser abrir o microfone, falar também, ou escrever no chat. Não? A gente está chegando ao final do nosso tempo, então eu vou convidar, assim, né, as três para fazermos as nossas reflexões finais, né, sobre esse processo, né, de distribuição de poder e autoridade, talvez um insight, uma inspiração que vocês poderiam dar para quem está querendo se aventurar, né, pela autogestão, quem está começando ou quem está já vivendo isso, o que vocês gostariam de deixar aí para quem está assistindo agora, quem for assistir depois da gravação?
Jana, quer começar? Vou. Tava esperando os 5 segundos, aqueles. Eu acho que eu acho que eu gostaria de deixar a reflexão para todo mundo aqui de como você gosta de ser tratado, de como você gosta de estar nos lugares. E se você consegue transbordar isso para quem está próximo, né? Para todo mundo viver bem, para todo mundo viver feliz. Sobre necessidades, né? Eu acho que eu deixo muito uma reflexão sobre entender as suas necessidades, sobre expor as suas necessidades, mas também ter a delicadeza de conseguir entender a necessidade do outro, conseguir fazer esse levantamento, essa colheita de necessidades. Eu acho que a partir disso, a autogestão prospera. A partir disso, a sociocracia encontra um lugar fértil para, né, para colocar suas raízes, para crescer. É sobre isso, né? Todos nós temos as nossas necessidades e as pessoas que estão ao nosso redor também têm as suas necessidades. Então, não tem como falar de autogestão, de novas formas de trabalhar, sem ter esse olhar humano. Não tem como. É algo que precisa vir. Mais uma vez, eu comecei a minha fala no início falando isso e eu vou terminar falando isso. É algo que vem de dentro para fora, vem do ser humano, né? E do ser humano que está nesse lugar de liderança, no caso, empreendendo, ou mesmo nesse empreendedorismo mais localizado, né? Dentro ali de um círculo, né? De um setor onde você trabalha. ah, Dentro dos nossos círculos familiares, eu acho que isso pode, isso se expande, né, para o todo, assim, esse olhar das suas próprias necessidades, né, desse cuidado do que eu estou precisando, do que realmente me nutre, e desse levantamento, desse olhar para o humano, das necessidades do outro, do que nutre o outro e de que forma você entrega isso. Então, eu acho que é isso. E para quem está pensando em navegar, em levar a autogestão para algum lugar, ou trazer a autogestão para si, eu tenho a dizer que é, é realmente um caminho sem volta. É difícil você conseguir pensar em fazer diferente depois. Então, venha com vontade, venha com tempo, com dedicação, porque você não vai querer voltar atrás, e aí é só para frente, e aí tem que realmente se envolver, porque é algo novo, é algo que a gente não está acostumado, se difere do que a gente aprendeu nascendo, se difere da forma como a gente foi tratado dentro dos nossos ambientes familiares, dos nossos ambientes escolares, dentro das primeiras empresas conservadoras que a gente, né, atuou, é muito diferente, a gente não quer voltar, né, para a rigidez, a gente não quer voltar para o conservadorismo, a gente não quer voltar para o hierárquico, a gente quer sempre dividir e compartilhar. Então, assim, vem que tá quentinho, mas não é fácil. Acho que encerra assim. E beijo, obrigada. Enfim, que bom que vocês vieram, foi muito bom estar aqui. Pô, Jana, eu ia começar falando vem que tá quentinho. Então, tu acabou falando vem que tá quentinho, eu pego a tua deixa, vem que tá quentinho. E tá mesmo, mas às vezes, sabe quando você tá no mar e vem uma água gelada, assim, que você fala, ai meu Deus do céu, tava quentinho, mas aí depois já volta o fluxo da água quente. Então é isso, gente. Assim como a Jana comentou, eu não imagino mais empreendendo de outra forma, assim, sabe? Não. Que pena que a gente começou só agora. Mas as coisas acontecem quando tem que acontecer, assim, é muito doido pensar nessa monocultura, sendo que tem outras formas de se estruturar a organização, a sociocracia é uma delas, existem outras, né? Então, por que não questionar, né? É, e se você estiver nesse lugar de poder e incentivo que você investigue esse seu lugar de privilégio e olhe, né, o impacto das suas decisões. Elas podem ter impactos muito ruins e muito bons na vida das pessoas. Mas também não é um lugar egocêntrico. Ai, o impacto das minhas decisões. Não, já bora baixar a bola, assim, né? É, acho que é importante também uma dose de fé. Fé, acredita no processo. Uma hora você vai ter que dar o pulo, assim, sabe? Então precisa um pouco de fé no processo. Então por isso que é legal estar com empresas que já estão operando dessa forma para saber e tirar dúvidas, assim, junte-se aos seus iguais, aos seus pares, né?
Tanto que agora a transformativa comunidade é para isso também, para criar esse ambiente de trocas, né? E uma coisa que talvez nem todas consigam é contratar consultoria. Eu não consigo visualizar uma forma de fazer transformação para autogestão sem uma consultoria. Talvez até dê, tem gente que consegue. Eu não conseguiria. Acho muito importante. Também uma coisa que eu não deixaria de lado é a terapia, principalmente no primeiro ano, assim, muito importante. E também o pilar de relações. Então, cuidar das relações. Isso também não é só de empresas autogeridas. Qualquer empresa é importante olhar para as relações. Só que as organizações autogeridas, elas têm uma estrutura que facilita que as relações fluam de uma forma mais natural ou de uma forma mais intencional, né? Então, cuidar desse pilar de relações também, ter seus rituais e suas práticas para que as coisas não sejam escondidas embaixo do tapete, porque elas aparecem de qualquer jeito, assim, ilusão de que não vou olhar para isso aí, eles que se entendam. Não existe isso, não tem como. Então, é um investimento importante também. E aí, qualquer coisa, estamos aí também, para trocar. E aí, se você na área. Se vocês quiserem colocar os seus contatos também aí, gente, pode colocar. Também já escrevi aí, quem quiser saber mais da transformativa, pode me chamar, pode chamar a Bel. A gente tá num piloto, a Jana também tá no piloto, a Eli que tá aqui também, né? Então estamos criando esse espaço de aprendizagem coletiva, né? Em que a gente aprende pelas experiências. Eu acho que a mensagem, a Geise também, eu acho que a mensagem que eu deixo para quem está querendo se aventurar, né, nesse processo de autogestão é questionar as estruturas, né? Um pouco do que a Bel trouxe, assim, acho que é super importante entender o porquê que você está fazendo isso, antes de mais nada, né? Antes de fazer, porque vai ter dor, vai ter desafio, e aí você vai querer desistir, então você tem que estar muito vibrando na bandeira que você está levantando para continuar na caminhada. Então, questionar as estruturas, entender o que os modelos hierárquicos causam, né, de transtorno, seja para a saúde física e mental dos colaboradores, seja para o planeta, né? Então, todos esses malefícios, né, que geram essa cultura degenerativa que a gente está querendo regenerar. E eu acho que a autogestão ela é uma ferramenta linda para isso. E eu acho que a segunda inspiração que eu deixo é olhe para o contexto e para a necessidade, né? Porque você vai partir do ponto onde a organização está, né? Não é, por mais que o livro, né, muitas vezes uma canção, muitos livros que vão dar ali uma receitinha, não é sobre uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo, não tem uma linha de chegada, né? Tem um lugar que é onde nós estamos e qual que é o nosso objetivo, né? Realidade atual versus realidade desejada, né? Em qual é a direção que a gente está querendo caminhar? De mais autonomia, de mais distribuição de poder, de mais participação, né? Então, é ter esses princípios em mente e ir olhando para o contexto, para a necessidade e desenvolvendo os artefatos, né? Então, muitos já estão prontos, como tomada de decisão por consentimento, criação de papéis, né? Que é mais fácil não reinventar a roda. Então, aprendam também os artefatos da sociocracia, porque realmente ajuda muito. Mas também não ficar limitado a isso, né? De ter esse processo de design mesmo evolutivo, né? Do processo. Porque a organização ela é um organismo vivo, né? E aí ela vai evoluindo a partir dessa interação coletiva, né? Em um ser único que cresce, que se desenvolve, né? E a partir desses artefatos que criam condições para que esse crescimento aconteça de forma saudável. É isso, minha gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vi que Lua tá aí. Alguém quer trazer mais uma fala, uma pergunta? Senão a gente já vai encerrando por aqui. O Arquimedes está escrevendo. Parabéns e muito sucesso para vocês. Experiência inspiradora. Ele também coloca o LinkedIn dele. Então, se vocês quiserem deixar os seus LinkedIns também, aproveitem esse momento, que também é sobre fazer networking, né? Também é sobre a gente tecer rede, né? Para que a gente possa se fortalecer e inspirar, né? Cada vez mais outras pessoas também a entrarem nesse caminho. Eu vou parar de destacar a gente aqui para a gente tirar uma foto. Eu vou pedir para quem puder
tirar, abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui da nossa live com quem esteve conosco. Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, a Lua apareceu! Gente, a Lua, ela já foi coloridora, hoje ela está no papel de representante e muito mais, né? Muitos outros papéis dentro do Círculo de Criatudes. Ela voltou a ser coloridora. Agora ela é coloridora do Caçadores de Hit, gente. Ah, é? Que Segue coloridora. Aham, que o círculo é novo. novo círculo, que demais! Muito bom, essa eu não sabia. Não participo mais do CG, tem isso, a pessoa não fica atualizada, né? Que legal! E aí vou pedir então pra gente abrir o microfone pra falar um tchau, né? Desejar bom almoço pra quem não almoçou. No Dar um, caso, você. no caso, Tchau, gente. Tchau, Obrigada. obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Prazerzão. Gente, Até. parabéns, pessoal. Muito bom. Obrigada. obrigada, gente.